permite a gente ter esse dia de paz, esse dia tranquilo. E pegando um gancho nas tuas palavras, não tem nem por que a gente cogitar como o Vina vai se explicar, porque ele não vai se explicar. Não tem por que o Jô se explicar, como a gente imaginar como o Jô explicaria a perda do pênalti passado, porque ele não precisa se explicar. Não tem por que a gente cogitar ou projetar como o presidente do Ceará ele vai justificar as decisões atrapalhadas, absurdas, ridículas e a falta de contratações na janela de transferência, porque ele não se sente obrigado a explicar. O Ceará não tem um diretor de futebol, o Ceará não tem um executivo que responda pelo futebol de forma efetiva, os jogadores não são cobrados, e na verdade, a única coisa hoje que sustenta o Ceará no patamar que ele está hoje é a torcida. Assim, é a única coisa que nunca faltou. E ontem, na entrevista pré-jogo, na coletiva pré-jogo do João Ricardo, ele falou que ia pedir para a torcida deixar para reclamar, protestar no final. Mas isso depende muito mais do time do que da torcida, né? Assim, eu tuitei até de forma mais dura, e não tem problema nenhum em repetir aqui, porque eu acho que o momento permite, o momento exige. A vagabundagem, a safadeza, o torcedor percebe com 10 minutos de jogo. Com 10 minutos de jogo, o torcedor percebe se vai ser uma noite de safadeza, de vagabundagem, sem vergonhice. E assim, eu acho que o momento permite a gente tratar dessa forma. Porque é um elenco que já apresentou futebol, é um elenco que já mostrou vontade, é um elenco que já mostrou intensidade, assim, com esse mesmo treinador, com esse mesmo grupo, com essa mesma estratégia, e a gente percebe que isso, não que uma organização tática evolua a cada momento, mas a intensidade que eles tinham, a briga pela bola, a pressão na bola sempre nos 2 primeiros jogos, se perderam e voltou a ser o time do Marquinhos Santos. Assim, claramente o Ceará hoje ele é um buraco negro que suga motivação, que suga vontade, que suga o querer algo mais, assim. E eu acredito muito que o Lúcio tenha chegado com essa mentalidade que aos poucos vai sugando os jogadores que chegaram querendo alguma coisa, assim. E é uma mentalidade que eu falo que está impregnada hoje no clube. Assim, é uma mentalidade de fracasso, uma mentalidade de derrota. E hoje, até conversando com o Paulo Tailan, que é do Vozão Cash, ele falou, rapaz, parece que a maré virou quando a gente levou esse gol. Virou em 2021. Assim, virou em 2021. O Vina, quando e analisando realmente o jogo sobre essa fotografia, esse recorte, eu acho que ela traz tudo que é o Ceará. Assim, esse próprio recorte do Vina, a instabilidade emocional, as repetitivas reclamações com o árbitro que levam a advertências para o cartão amarelo. Todo jogo o Vina leva amarelo por reclamação e ele não para de reclamar. Ele continua seguindo a mesma forma de agir em campo. E isso é um sinal de algo que já está mais do que comprovado, que não existe liderança no Ceará, não existe gestão, que um tipo de postura dessas ela é reiterada. E o Vina é o da vez. Antes era o Leandro Carvalho, que todo jogo levava um cartão amarelo por reclamação. E é um jogador com uma liderança muito... que sequer tinha alguma liderança, ascendência sobre o elenco, o Leandro Carvalho. E ao Leandro Carvalho era permitido que ele fizesse isso, assim, quanto mais ao Vina. E na última entrevista coletiva do pós-jogo, após a derrota contra o América Mineiro, o Lúcio Gonçalves foi perguntado sobre esse excesso de cartões amarelos por reclamação, se isso não era algo que precisava ser trabalhado, conversado, que demonstrava uma fragilidade emocional. E o Lúcio disse que era normal, que era algo normal do jogo, que não havia problema, que era algo que acontecia, que não havia necessidade de conversar sobre isso. E é inquestionável a vivência de futebol que o Lúcio Gonçalves tem. Acho que é incomparável a gente se colocar próximo a uma vivência dessa. Mas é algo que a gente, que tem uma vivência interna de futebol muito menor que a do Lúcio, a gente consegue identificar que é um problema. O Minhoca bate nisso há pelo menos 7 rodadas, assim, que o Minhoca traz. É um absurdo a quantidade de cartão que o Vina recebe por reclamação. E parece que a gente, que não sabe tanto de futebol, estava certo, né? Hoje, claramente,
o empate passou pelo momento onde o Vina foi expulso, né? E eu acho que até que o time se comportou bem na maioria do tempo ali. Eu acho que se o Ceará tivesse conseguido segurar a vitória, ela tinha sido relevada. Essa expulsão do Vina tinha sido menos batida, apesar de absurda. Mas caso o resultado se mantivesse, e de qualquer forma, se o gol saísse de um chute aleatório do goleiro que quicasse, isso ia respingar na expulsão do Vina. Assim, não tem como você desconsiderar isso. Assim, eu acho que depois da expulsão, a postura do time foi adequada, foi a esperada. Eu acho que o Lúcio fez mudanças bem óbvias, na maioria das vezes, trocando 6 por meia dúzia, mas foram mudanças que eu acho que ajudaram a dar mais gás no jogo. Mas, falando em mudanças, assim, começar falando pela mudança tática principal hoje do jogo, que foi a opção dele por três zagueiros, né? Quando a gente viu o desenho tático ali, imaginava-se que ele colocaria o Lucas Ribeiro para jogar de volante, né? E foi algo que foi muito, muito batido aqui nas mídias independentes, nas lives, nos programas esportivos, se não era o momento de retornar ao esquema de 3 volantes que o Dorival usou e deu certo, né? Foi um esquema que deu certo e foi o único treinador que usou 3 volantes. E depois disso, nenhum treinador mais usou. E durante o período onde o Dorival usava, a gente precisa lembrar, era um sistema extremamente questionado. Assim, era extremamente questionado. Mas foi um sistema que deu resultado. E mesmo questionado, a gente precisa considerar que o Dorival tinha, durante muito tempo da sua passagem por aqui, 13 desfalques, 11 desfalques, 10 desfalques. Então, assim, ele não tinha as peças que tem hoje para implementar um sistema de 3 volantes. Assim, provavelmente com as peças que tem hoje, funcionaria muito melhor. Mas com o início da partida, a gente percebeu que realmente o Lucas Ribeiro seria um jogador ali que atuaria pelo centro ali, né? Mas na saída de bola ali, fazendo aquela saída de bola com 3 ali, o Lucas Ribeiro ele ficava pelo centro algumas vezes, abria, o Luiz Otávio centralizava, tocava de lado, abria, e o Ceará dava mais, ganhava mais número naquela sequência do campo, né? O Ceará tinha mais peças à frente, mais peças atrás, e ficava ali na frente da zaga um espaço ali que foi o espaço que o América Mineiro explorou até sair o primeiro gol. E é o que se imaginava que poderia acontecer hoje com o Goiás. E eu acho que até no começo do jogo, o Goiás teve melhor no jogo ali por 10 minutos. Assim, claramente o Ceará estava confuso nessa nova configuração. E o Goiás tentou explorar aquele espaço ali, mas também sem demonstrar muita qualidade. Mas quando o Ceará se organizou em campo, né, usando muito bem a válvula de escape ali do Nino, o Vitor Luiz muito mal, como sempre. Mas o Castilho dando intensidade, o Vina aparecendo ali, mesmo que tímido, aparecendo como opção, o Jô saindo mais da área. Então o Ceará tentava, assim, mesmo que desorganizado, mas era um time que pelo menos deu sinais daquela marcação, daquela correria, daquela pressão. Mas claro, deixando bem evidente aquela falta de organização, né? Aquele buraco que existia entre a primeira linha e a segunda linha. Então, assim, aquilo fazia com que o Richardson precisasse correr mais, que ele precisasse cobrir mais espaço, que o Luiz Otávio, às vezes, tivesse que dar uma corrida para rebater uma bola. Então, assim, foi um curto período ali onde o Goiás teve oportunidade, teve chance, mas rapidamente o Ceará se organizou e realmente foi melhor na partida. No primeiro tempo teve chances, acho que o Nino, no primeiro tempo, foi o melhor jogador, assim, foi o destaque da partida. Eu acho que é aquele momento onde o Nino... a gente comentava até no último telecast, o Nino chamou a responsabilidade para ele driblava, ele tentava, ele entrava em diagonal, ele aparecia como opção mais pelo meio, ele driblava, ele ia para 1 contra 1, assim, o Nino foi realmente, mais uma vez, a válvula de escape do Ceará. E diferente do jogo contra o América Mineiro, tendo desde o início a peça do Vina, tendo um centroavante com mais inteligência como o Jô, saindo da área. Então o Ceará fez a bola rodar mais no ataque, assim, até porque tinha mais número de jogadores, né? Então quando atacava, ele conseguia naquele momento, de certa forma, de uma forma um pouco mais organizada, fazer a bola rodar. Chegava ali no Vitor Luiz também, que no primeiro tempo errou muito tomada de decisão, e vem sendo a característica dele nessas últimas rodadas, né? Vem bem abaixo, e o que faz deixar ainda mais evidente a importância do Pacheco, né? Que a gente sempre fala que é uma peça muito regular. E o Vitor Luiz vem abaixo, e é impressionante assim, como é uma questão, não é um grande jogador, mas
esse evidente excesso de erro na tomada de decisão deixa claro que o problema dele é muito mental, assim, né? Um jogador que sempre jogou no alto nível e não é comum que 9 em cada 10 decisões de um jogador desse nível sejam erradas, senão ele não estaria nesse nível há tanto tempo. Isso é um fato, assim. O Vitor Luiz nunca foi um craque, mas nunca foi um jogador estabanado como ele vem sendo hoje, assim. Então, assim, o Ceará dependia muito do Nino. Tinha o Mendonça ali correndo, o Mendonça ali um pouco mais sem posição, vindo buscar a bola, vindo pelo meio, às vezes voltando, se aproximando ali do Lucas Ribeiro. E por alguns momentos o Ceará tentava essa qualidade na bola longa que ele tem com os dois zagueiros, né? Tinha dois zagueiros hoje, no começo do jogo, com essa qualidade na bola esticada, na inversão, na bola longa, que é o Lacerda e o Lucas Ribeiro, né? No começo do jogo, quando o Ceará via o time mais preso naquele espaço que eu já mencionei, o Lucas Ribeiro tentou umas 2 enfiadas de bola procurando o Nino que deram certo, o Lacerda tentou outra, e aquilo vinha dando certo, e assim, a própria trégua que o João Ricardo pedia, que a diretoria pedia quando falava há muito tempo atrás, eu acho que foi muito representada hoje pelo clima da torcida, né? Quem compareceu ao Castelão hoje, vendo essa postura do time, vendo um time um pouco mais organizado, vendo um time que buscava mais o jogo. Então a torcida buscou apoiar, não teve vaia, não teve xingamento, cobrança, porque via que o time estava produzindo. O time já poderia estar, no começo, acho que abusou demais dessas bolas cruzadas pelo Nino, mas claramente era uma ação desesperada de quem via aquilo ali como a única válvula de escape do time, né? Então, assim, uma dessas bolas cruzadas à área, o Jô, uma bola parada, né, um escanteio cobrado pelo Vina, o Jô acertou uma cabeçada ali a queima-roupa que o Tadeu fez um milagre. E é impressionante como todo mundo vira o Neuer contra o Ceará. É impressionante, assim. Acho que é a impressão que todo torcedor tem, mas contra o Ceará é uma coisa absurda. Assim. Qualquer goleiro vira o Neuer contra o Ceará. Até o Muralha, no primeiro jogo contra o Curitiba, foi um absurdo. Mas o Tadeu fez uma defesa incrível e teve outra oportunidade onde o Jô também cabeceou livre na área e o Tadeu encaixou ali, a bola foi bem em cima dele. Mas o Ceará dava sinais que poderia vencer o jogo. Não era uma produção ofensiva intensa, como vinha sendo com o Lúcio, né? Não é nos primeiros jogos, né? É bom ressaltar, porque depois isso desapareceu, porque era uma produção ofensiva muito baseada na intensidade, né? Na movimentação das linhas. Às vezes as linhas se aproximavam e fazia o adversário avançar para você explorar a bola longa. Assim, o Ceará tinha variações nos 2 primeiros jogos contra com o Lúcio, que depois desapareceram. Então, apesar dessas variações não estarem aparecendo hoje, a gente viu um Ceará que estava tentando alternativas, de forma truncada, de forma mais na base da força, da vontade, do que propriamente na organização tática. E isso a gente não tem como não deixar acreditar isso um pouco ao trabalho do Lúcio, né? Assim, essas variações, se elas existiram em algum momento e elas desapareceram, eu acho que falta o treinador fortificar esses conceitos que já existiram em algum momento do trabalho dele. Eu não acredito que tenha sido por acaso, naqueles 2 primeiros jogos, os jogadores, de repente, vamos relembrar aqui os conceitos de quem passou por aqui, que deram certo, e vamos nos organizar entre a gente. Mas claro que não, teve conversa do Lúcio, teve o direcionamento dele, e eu acho que deixar isso se perder é muito responsabilidade dele também, né? E é sintomático como o próprio treinador, assim, um treinador que está começando a carreira, que chegou motivado, vai sendo absorvido por essa estrutura, né? Vai ficando, se sentindo, e foi uma coisa que eu ressaltei, né? Assim, o Lúcio deu a entrevista coletiva dele sem nenhum diretor do clube, né? Assim, sozinho. E isso é simbólico. Você é um profissional que está chegando numa cidade diferente, num país que não é o seu, apesar de você conhecer o país, ter jogado aqui muito tempo, mas é um país que não é o seu. Você chega num clube novo, num desafio novo, muito questionado pela torcida, e você vai ser apresentado, você olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém, assim. É inacreditável mesmo isso. Assim, eu nunca vi isso, tá? Eu nunca vi isso. Tem um bom tempo aí de jornalismo esportivo aqui em Pernambuco, nunca vi isso de um treinador ser apresentado sozinho. É inacreditável. Inacreditável. Apresentado por ele mesmo, né? Apresentado por ele mesmo e chancelado por ele mesmo. E ele... com o agravante de ser um treinador que nunca tinha assumido um clube profissional. Então são 3 coisas assim, acho que inéditas quase.
E é muito sintomático, assim, a imagem da apresentação do Lute, da coletiva dele, quando chegou ao Ceará, é ele numa cadeira e mais 2 cadeiras vazias de cada lado, assim. É a diretoria do Ceará, né, pô? Tá não, mas é na lado dele, a diretoria do Ceará, nada. E essas decisões, essa falta de coragem, essa falta de afirmação, mesmo de comparecimento, assim, a falta do vulgar da cara a tapa. E são jargões do futebol que depois de um jogo como hoje, que você sabe que vai ter na coletiva, você sabe que vai ter você sabe que depois do jogo é assim, o torcedor tem razão, é pedir desculpa ao torcedor e vamos levantar a cabeça. Tipo assim, são palavras que o torcedor que já tá com o resultado desse na cabeça já fica mais indignado. Aí amanhã, ou terça-feira, ou sexta-feira, não sei quando é que esses guerreiros vão voltar a jogar, porque eles precisam descansar, vão voltar a treinar. Geralmente o Ceará está dando algumas folgas agora para esses heróis recuperarem depois de jogos como esse. Mas eles... aí tem aquela conversa, né? Assim, a gente não tem o que fazer, assim, só resta trabalhar. E assim, eu não sei por que eles não estão trabalhando. Porque, assim, desde 2021 vem acontecendo esses fracassos em sequência. E se o jeito é trabalhar, parece que eles não estão trabalhando, né? Não estão trabalhando, assim. E a sensação de abandono é total, assim. O torcedor vai, mas sem saber o que está acontecendo, sem ter uma diretoria. Realmente a sensação é que o time está entregue, assim, que está esperando o rebaixamento. E eu digo e repito, assim, se o Ceará entrar na zona, ele não sai. Ele não tem força, ele não tem futebol, ele não tem diretoria, e que já não tem há muito tempo. Mas esse primeiro tempo, assim, com aquele gol, eu acho que a torcida deu uma animada, eu acho que a gente foi para o intervalo acreditando na possibilidade do resultado. E no segundo tempo, o Goiás mudou algumas peças, mas o Ceará continuava, manteve seu time, porque realmente não tinha porquê. O Ceará tinha um jogo controlado, o Goiás não ameaçava demais o Ceará tinha um jogo controlado, o Ceará fez valer aquela maioria da distribuição do seu elenco em campo, aquelas linhas um pouco espaçadas. Acho que o Ceará controlou mais, eu acho que o Luiz Otávio deu uma avançada assim, junto com o Lucas Ribeiro em alguns momentos, protegendo mais aquele espaço, e o Ceará de certa forma foi se estabilizando mais em campo e controlando mais o jogo. Então o Ceará teve a oportunidade de fazer o segundo gol, mas muito cedo no segundo tempo, naquele momento onde o time segura aquele sufoco natural de quem está atrás no placar, o Vina, de forma irresponsável, toma um cartão amarelo por reclamação, em uma jogada onde o Mendonça sofre uma falta, o time corre em cima pedindo a expulsão, que claramente não foi falta para isso. Tanto que o jogador do Goiás, com toda razão do mundo, se assustou. O que ele está pedindo aqui? E o Vina, com aquele jeito de gostar de aparecer bastante, chegou lá e separou os jogadores. Acho que foi a Orembi, até botou assim a mão no pescoço do Vina. Acho que chegaram a jogar juntos no Náutico, inclusive, aqui. Isso, mas no Ceará também. No Ceará também. Ceará também, né? Aí ele chegou, botou a mão no pescoço, teve aquela confusão, que ele empurra, e o Vina ali foi advertido com cartão amarelo por reclamação, mais um. Algo que é muito recorrente do Vina. E poucos minutos depois, o Vina, sabendo que estava amarelado por reclamação, ele vai para cima do árbitro e praticamente encosta o rosto no árbitro. E que com toda razão expulsa o jogador. Então ali, o momento de o jogo estava controlado, uma liderança técnica e liderança de vestiário do Ceará comete e eu vou, não sei se a palavra que o Lucas queria usar era essa, mas eu vou usar, comete a imbecilidade. Perfeito, era essa, fechou. Aquilo é uma imbecilidade. Imbecil, você falou, eu vou junto com você agora. Aquilo é uma imbecilidade. Vamos os três, então. Vamos os mais três. Mais imbecil que isso é ele sair aplaudindo a torcida, ironizando. Assim, ele consegue ser... a gente já mencionou isso no telecast passado, mas eu não entendo como um jogador como o Vina, que está na sua última chance de sair de algum clube sendo ídolo e ser lembrado por alguma torcida, assim, de forma com carinho, por pura imbecilidade, tá jogando isso fora num curto espaço de tempo tão pequeno. Assim, muito curto espaço de tempo. Assim, ele
Ele vai de xingamento a provocação, a ironia, más atuações, burrice, entrevista dizendo que vai sair, que acha que vai encerrar o ciclo, precisa encerrar o ciclo. Então, assim, é um cara que, se ele é uma liderança do Ceará, ele realmente simboliza tudo que é o Ceará hoje. Se o Vina é esse líder técnico e moral no vestiário, realmente ele é a liderança que simboliza esse momento, porque ele tanto conjuga um fracasso técnico com uma farofa mental completa. Ele não tem estabilidade emocional para segurar nem a própria postura dele em campo, muito menos no vestiário, muito menos um elenco abalado, muito menos um elenco que olha para o lado e vê nele um cara acima da média. E olha e vê ele dando toquinho e errando passe e chutando de forma displicente, de forma fraca. Então, assim, no segundo tempo, assim, após a expulsão do Vina, o jogo para o Ceará virou um jogo de contenção, assim, um jogo de tentar não levar o gol. E eu acho que fez isso muito bem. Eu acho que controlou o jogo com inteligência. E eu acho que dentro o Lúcio, pouco tempo depois, ele tirou o Richardson, né, amarelado, porque claramente ia ser uma pressão do Goiás e o volante amarelado fatalmente seria uma peça muito explorada ali pelo Goiás. E botou o Sobral, que vinha de boas atuações, um jogador, um cara forte, que sabe prender a bola, e tirou o jogo para colocar o Zé Roberto, né? Um centroavante descansado, um centroavante um pouco mais móvel que o Jô, e que também sabe jogar fora da área, né? Eu acho que o Zé Roberto até no Ceará se destaca mais fora da área, no pouco destaque que ele possuiu, do que realmente pela sua atuação dentro da área. O Lucas Ribeiro, no primeiro tempo, sai machucado, voltando ao primeiro tempo, só fazer esse detalhe sobre as modificações, sai machucado e é uma infelicidade, assim, um jogador que chegou sob forte contestação, assim, foi um dos jogadores mais criticados, não só pelo extracampo, como pelas as suas atuações, e vem de 3 boas partidas, né, quando é solicitado, e hoje, até sair, era junto com o Nino um dos melhores jogadores da partida. Acho que o Lucas Ribeiro vinha muito bem, assim, muito seguro, fazendo coisas que ele não fazia, assim, ele era notável pelos atrasos, chegava atrasado na jogada, e ele antecipou ali umas 2 bolas ali, naquele momento, justamente, eu citei que o Ceará estava mais desorganizado pelo posicionamento, ele antecipou bolas, ele virou bolas, ele achou o Nino, então, assim, uma jogada infeliz ali, pareceu prender o joelho, o departamento médico do Ceará falou que foi um impacto no joelho, né, algo desse tipo, e espero realmente que não seja algo grave com o jogador. E o Lúcio optou pelo David Ricardo, né, que é um jogador de 20 anos, que o Ceará trouxe para o time de aspirantes, mas se destacou demais no Sub-20, vem sendo destaque, veio do Fluminense de Feira de do Fluminense do Piauí, e vem chamando a atenção e rapidamente subiu ao profissional, e hoje acho que não comprometeu, né, assim, na situação que ele entrou ali na fogueira, eu acho que fez o papel que lhe cabia. E eu acho que o Ceará segurou bem no segundo tempo, assim, após a expulsão do Vina, acho que o Ceará soube segurar. Algumas peças assim até subiram de produção. Acho que o Mendonça se destacou ali mais que o Nino. Eu acho que o Nino, no momento da expulsão, ele passa a focar menos nessa responsabilidade ofensiva dele, né? E ele, já sabendo da sua fragilidade defensiva, ele busca se conter mais ali nas subidas. E eu acho até que foi bem. E para mim, a grande virada do jogo para o negativo, além da expulsão, foi a forma como o Lima entrou no jogo, né? Assim, o Lima, claramente, ele é uma peça que prende muito bem a bola, e até quando ele vai mal, a gente ressalta essa qualidade dele, né, Iago? Nos últimos teles a gente vem ressaltando. Ele é um cara que dificilmente ele perde a bola e sai de um contra-ataque. Ele é um cara que geralmente prende a bola, ou ele sofre a falta, ou ele consegue achar o passe. Assim, é um jogador muito seguro nesse tipo de jogada, e é um jogador exatamente para essa função, né? No momento que o Ceará ia sofrer pressão do Goiás, então era importante mais ter uma peça como o Lima, que tem a velocidade, consegue prender a bola, que dificilmente vai dar espaço para ser o guardião da bola, né? Exatamente. Exatamente. E foi tudo que o Lima não foi, né? Se o Lima perdeu bolas, ele errou passes. Em um dos momentos que o Ceará roubou uma bola, teve um contra-ataque, o Nino abriu pela direita, assim, era praticamente 2 jogadores do Goiás contra 2 do Ceará, e o Lima ali tentou ir pelo meio e ali perdeu a bola e acabou nem sofrendo a falta. Teve outro, um chute que ele deu ali, teve a oportunidade assim que ele entrou.
um chute que poderia realmente ter tranquilizado a partida e encerrado o placar. Mas o jogo foi desenrolando assim, sem muitos perigos, mas uma pressão do Goiás ali, com muita bola alçada à área, procurando Pedro Raul. E voltando àquele comentário que a gente sempre faz, né? Assim, a bola não entra por acaso, nem ao seu favor, nem contra o seu time, né? Nem a favor do seu time, nem contra o seu time. Então as coisas vêm acontecendo contra o Ceará, assim, impedimentos milimétricos que mal marcados, bola que quica no morrinho e encobre o goleiro. São essas coisas que o sobrenatural do futebol usa para punir os incompetentes, os irresponsáveis, os desleixados, os que planejam mal. O sobrenatural do futebol existe, é por isso que ele é bom, é por isso que ele é maravilhoso, é por isso que ele é diferente. Do mesmo jeito que um bom time, e a gente fala da sorte de campeão, às vezes o cara dá um chute horrível, a bola faz uma curva incrível, o vento bate naquela hora e a bola entra, tem a punição do incompetente. E o Ceará vem sendo punido de forma cruel pela incompetência dos gestores, né? E aquele gol, da forma como saiu, assim, a posição ali milimétrica mesmo, não estava impedido, mas era por um segundo. Se o Lacerda dá um meio passo, estava impedido. O Felipe Bastos dá um chute errado, chute errado. No pé do cara, pô. Cai no pé do Nicolas, que tinha acabado de entrar, não fazia gol há muito tempo. E acerta ali aos 47. E o jogo foi um recorte do que é o Ceará, né? Assim, até quando ele consegue demonstrar um pouco de organização, um pouco de vontade, ele é punido, porque realmente nada acontece por acaso no futebol. E esse time está moralmente rebaixado, ele está emocionalmente rebaixado, e não se vê evolução de futebol, não se vê postura, não se vê cobrança, não se vê trabalho para tirar o time dessa situação, não se vê sequer alguém dando a cara, a tapa para se expor diante dessa situação. Então, assim, o que se vê é muito conformismo e praticamente a repetição de 2019, é torcer para que quem está embaixo seja mais incompetente que os incompetentes do Ceará. E é o que a torcida está muito se apegando ultimamente.